Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao webinar IA conectada ao SAP. Bom dia, pessoal. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com o Rodrigo, do Costa Apps. Coloque aqui nos comentários a sua empresa, seu nome, para a gente conectar aqui com vocês, conversar. Vamos aguardar mais um pouquinho, tem bastante gente ainda entrando aqui no link com a gente. Rodrigo, a gente tem bastante novidade aqui hoje, né? Temos bastante. Esse tópico de IA, conversacional, integração com o sistema de gestão é algo muito recorrente. Nós temos visto a partir das demonstrações que nós temos feito juntos, né? Onde há uma carência muito grande de solução que realmente integre as ilhas, né? Existem no mercado muitas soluções que trabalham com o WhatsApp, mas a que trabalha com o WhatsApp, com o Instagram, com as redes de comunicação, com os sistemas de gestão são poucas. E as especialistas são as melhores. E é isso mesmo, pessoal. Eu sou a Fabiana Barros, sou do time aqui de sucesso do cliente da Alfa. Nossa experiência aqui com o IA é vasta, a gente já viu de tudo, eu e o Rodrigo, a gente conversa bastante, inclusive. Temos feito muitas demonstrações para os nossos clientes e a gente tem se deparado e esbarrado com os mesmos dilemas. E hoje a gente vai trazer um pouquinho aqui na webinar para vocês dos dilemas, das dores encontradas hoje, porque são muitas dúvidas, né, Rodrigo? Como a IA funciona? Em que momento eu coloco a IA na minha operação? O que a IA vai fazer? Ela vai fazer tudo? Até que ponto ela vai? Como eu desenho o meu fluxo? E como ela se conecta aí ao SAP? O que ela faz? O que ela traz de ganho, de melhoria, de agilidade para o negócio? Bom, Rodrigo, acho que a gente já passou aqui, ó, estamos em 7 minutos já. Vou passar então a palavra aqui para o Rodrigo, ele é do Costa Apps. Fale um pouquinho, Rodrigo, do que a gente vai ter hoje aqui de informação para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Perfeito. Nós vamos trabalhar com vários tópicos, né, os tópicos mais relevantes, né? Conversational Commerce, Conversational Operations, inteligência artificial, WhatsApp, né? Como que é possível integrar tudo isso, né, à gestão da empresa, né? Não trabalhar isso de forma isolada, em silos ou ilhas, né? Trazer o cenário também de como o mercado está trabalhando com essas questões, né? E algumas recomendações práticas. Maravilha. Então, vou passar a palavra para você, Rodrigo. Pode compartilhar com a gente essas ricas informações. Estamos bem ansiosos aqui. E, pessoal, se vocês tiverem dúvida, podem colocar aqui nos comentários, a gente está acompanhando e a gente vai tirando as dúvidas aqui com o Rodrigo. É uma webinar bem interativa, ele vai compartilhar alguns slides aqui com a gente e vocês podem ir tirando as suas dúvidas, tá bem? Com Perfeito. você, Rodrigo. Vou começar, então, a compartilhar os slides, só um instantinho aqui. Perfeito. Então, o nosso assunto de hoje é IA e WhatsApp integrados ao SAP. Como transformar conversas e vendas em vendas. Dentro disso, né, a nossa agenda está dividida em duas partes. Uma parte um pouquinho mais de posicionamento, de colocarmos todo mundo na mesma página, e uma segunda parte, onde nós estaremos respondendo a 5 tópicos específicos, mostrando na prática como que isso se aplica. Tá? Então, eu gostaria também de convidar o pessoal que está no nosso webinar a nos ajudar de forma interativa. E essa interação ela vai ser demonstrada na parte de demonstrações. Então, eu convido vocês a pegarem o seu celular aí nesse instante, procurar por Costa Apps no Instagram. Vocês vão encontrar um dos primeiros posts à esquerda ali de um encontro nosso na Alfa, e vocês façam um comentário nesse post. Tá? Qualquer comentário, qualquer expressão, quero saber mais, estou curioso, me mostra alguma coisa. Então, acessem agora o Instagram, procurem por Costa Apps e façam um comentário no primeiro post. Como uma segunda forma de interação também para esse webinar, tá? Eu convido vocês, algumas das pessoas que não tiveram tempo de abrir o Instagram,
clica numa aba aí do seu navegador, no computador do lado, acessa o site da Costa Apps e clica num botãozinho que tem bem à direita em cima, chat demonstração. E escreve alguma coisa ali e deixa paradinho, tá? Uma terceira opção de interação conosco é você pegar um e-mail aí no celular que recebeu um orçamento, aquele orçamento difícil de atender em vendas, e mandar esse orçamento para o e-mail.costaapps@gmail.com. Nós vamos pegar esse teu orçamento aí e vamos mostrar como que a gente pode trabalhar com ele no nosso copiloto de IA para atendimento e respostas a e-mails. Eu já Vai tenho ser ao cenários... vivo mesmo, então, Rodrigo? Vai ser ao vivo mesmo, na Bacana, prática. bacana. Então, aquele e-mail que vocês estão com dificuldade de fazer o orçamento, seja pelo que está escrito no corpo dele, ou um anexo complicado, envia para nós aí, encaminha ele, e-mail.costaapps@gmail.com, tá? Legal, já mandaram no Instagram, já iniciaram no Instagram, legal. Boa. Então fica o desafio aí do e-mail para quem já fez o Instagram, não precisa fazer mais nada. Quem puder mandar o e-mail vai ajudar nessa apresentação, tá? E agora é um pouquinho mais complexo, né? Chamar no WhatsApp neste número 51998004812. Então, abre teu WhatsApp aí naquele grupo que tem contigo mesmo, escreve esse número, mais 5551 998004812, e tu vai fazer o seguinte, tu vai mandar um áudio falando uma situação que está acontecendo com um cliente teu. Nós vamos mostrar na prática o que vai acontecer com esse áudio. Então, eu estava conversando com o cliente XPTO, apresentei a minha solução, ele gostou disso, ele gostou daquilo, tá? E vocês vão mandar esse áudio para mim neste número, 51998004812. Legal. Muita interação, bacana, Rodrigo. E em seguida nós vamos interagir com cada uma dessas pessoas, com cada uma dessas opções, o e-mail, o WhatsApp, o Instagram, né? Tudo isso vai gerar interação e nós vamos ver isso na prática. Legal. Então, na nossa introdução, né, eu gostaria primeiro de pontuar com vocês algumas diferenças e algumas confusões que acontecem, né? Hoje em dia se fala em chatbot de IA, agente de IA, e às vezes, tá, fica com uma dificuldade de entender a diferença entre eles, né? E aí, quando a gente fala de chat não é uma coisa nova, né? Nos anos 90, nos anos 80 e 90 já existiam chats. É possível que alguns de vocês, não muitos, alguns, tenham usado o RC, o Mirk, o ICQ, que quando recebia a mensagenzinha... ICQ entrega a nossa idade, hein, Rodrigo? Tinha aquele áudiozinho, Exato. Todo mundo conhecia, né? E o que era o ICQ no passado, lá nos anos 90, nos primórdios da internet, hoje é o nosso WhatsApp. Então, é um chat. Eu converso com a Fabi, eu converso com vocês pelo WhatsApp. Chat é o WhatsApp é chat. E bot. Bot é a aplicação de uma máquina, um robô programável, poderia ser um robô físico, né, um equipamento, mas pode ser um robô de software, né? Uma solução, um software que tem comandos e operações configuradas, pré-definidas. O chatbot, então, vai ser a integração das duas coisas, integrar a conversa com o robô. Já os chatbots de IA são essas ferramentas que nós estamos cada vez mais utilizando elas, né? A Alexa, o agente do Google, a Siri, o ChatGPT, né? E eles foram desenvolvidos utilizando o chat, o bot, e além do chat do bot, a IA, né? Então, dando interação e conversando e respondendo a perguntas e questionamentos numa linguagem humana, né, de maneira natural e fácil, né? E aí, por último, né, não por último, mas existem outras camadas ainda, mas contextualizando essas daqui, a gente tem os agentes de IA. Um agente de IA, normalmente ele é uma solução de software que possui todo um treinamento que vai desde soft skills a skills específicos de um negócio, de como agir numa determinada situação. E esses agentes de IA, eles têm
como objetivo ajudar com os conhecimentos a resolver situações do dia a dia, tá? Então, Tem muita esses são... confusão, né, nesses temas, não é, Rodrigo? Algumas pessoas acham que o chatbot já é uma IA, ou acha que vai ter só a interação da IA sem chatbot, e aí acha que a IA também vai resolver tudo na operação. Você consegue trazer esses pontos para a gente hoje? É Claro. possível usar as ferramentas separadas, elas juntas? Como eu faço essa análise para inserir a IA e o chatbot na minha operação, seja ela comercial, seja ela de cobrança, enfim? Perfeito, né? E esse é um tópico interessante, né? Que nós não vamos usar o tempo inteiro o chatbot, nós não vamos usar o tempo inteiro o IA, nós não vamos usar tudo robótico, nós vamos ter o atendimento humano também, né? Então, tudo isso tem que trabalhar integrado, juntando, ligando tudo de uma maneira fluida. Uma hora é uma conversa através de um chatbot, outra hora existe uma interação da IA nessa conversa. Em outro momento, existe um agente de IA que vai ser responsável por tudo. E pode ser que nenhuma dessas opções anteriores tenham resolvido a situação, nós vamos entregar na mão de um agente, de uma pessoa humana, né, para dar o atendimento àquele cliente, né? Em vendas é muito comum, hoje em dia se usa muito o SDR em IA, onde ele faz os primeiros passos da abordagem, né, dentro de um chatbot com IA, mas chega num determinado momento que entra numa apresentação, numa conversa, tu transfere aquele atendimento todo para que uma pessoa dê continuidade naquilo. Uma conversa no Instagram, uma conversa no WhatsApp, e aí assim a gente integra todas essas áreas. Essa tecnologia, todas essas tecnologias, elas são feitas para as pessoas, sejam os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos colaboradores da empresa, né? Então, eles vão estar interagindo com tudo isso. Legal. Feita essa introdução, né, então eu gostaria de falar com você sobre conversacional, né? Existe uma nova sigla nesse nosso mundo que ela se chama Conversational Commerce, né? E o Sebrae, ele nos ajudou muito criando uma apostila, esse material nós vamos depois disponibilizar para vocês os links, né? Onde ele traz toda a introdução sobre o que é Conversational Commerce, como que isso impacta no teu negócio, seja na forma de vender ou consumir, né? Por que isso é estratégico e já é uma tendência. Esse material não é um material novo, é um material já que tem uma boa data. Nós vamos compartilhar com vocês, ele vai ajudar vocês a entender o Conversational Commerce, né? E o que é isso? É a ideia, né, de que nós vamos ter interações que acontecem entre marcas e consumidores através de aplicativos de mensagens, e aí a Direct do Instagram é um desses aplicativos, o WhatsApp é um desses aplicativos, o Teams, que nós usamos muito no mundo empresarial, os chatbots, né, com o uso de inteligência artificial. E o objetivo do Conversational Commerce é resolver compras e vendas, é atuar junto dos meus fornecedores e atuar junto dos meus clientes, de forma conversacional, né? Mas isso não se limita só a os aplicativos onde ele tem a finalidade de fazer essa comercialização, né? Na verdade, às vezes, serve para entregar informação, fornecer acesso a um relatório, a um processo da empresa ser executado de forma conversacional, obter acesso a documentos, relatórios. Então, são vários pontos que eles são abordados dentro do Conversational Commerce. É interessante... Então, na verdade, aqui, Rodrigo, o ponto é agilidade, rapidez, sem dúvida, e informações concretas. Perfeito, né? Então a gente já falou, né, de como que o cliente e o fornecedor eles entram no conversacional, né? É o cliente fazendo uma compra, daqui a pouco é o nosso relacionamento com o fornecedor para obter com ele uma cotação, e isso tudo integrado, né? Recentemente, acompanhando, não tão recente, mas já vem de 2021, né? O Alfredo Soares, né, que é mentor e cofundador do G4, ele publicou um texto no MIT Technology Review, na versão brasileira, que é Conversational Commerce, alinhando vendas e atendimento ao comportamento do consumidor.
E o interessante aqui é que e aí eu extraí deste texto alguns tópicos, que é conversational commerce, né? É a disponibilização da opção de diálogo, mensagem entre consumidor e empresa. E quais são os objetivos? A velocidade no atendimento, né? Que passou a ser um fator crucial entre os clientes. Hoje em dia, o cliente não quer mais esperar, ele não quer ficar esperando por uma resposta, ele quer resposta em tempo real, né? E isso a gente consegue através das ferramentas de conversational commerce, né? Assim como possuir um canal de comunicação onde eu troco mensagens com os meus clientes pode se transformar num diferencial competitivo, aproximando Totalmente. o teu negócio do teu consumidor, né? A gente está acostumado o cliente utilizar o nosso e-commerce, a mandar um e-mail, mas as respostas, às vezes, elas ficam desconexas ou as pessoas não estão vendo as necessidades, as conversas com os clientes. Então, entregar isso de forma conversacional é muito importante, né? E, sem dúvida, a agilidade na resposta é ponto-chave, né? Para determinar a satisfação. E aí, isso foi identificado a partir de uma pesquisa no Facebook, no Twitter, na época, agora o X no Reclame Aqui, né? E 61% dos brasileiros, eles consideram que o envio de uma mensagem é a forma mais fácil de entrar em contato com uma marca. 59% dos consumidores estão mais propensos a fazer uma compra de uma empresa que oferece alguma forma de chat, né? E 76% dos brasileiros estavam insatisfeitos na época com o atendimento telefônico, né? E aí também isso é um texto de 2021, contexto pós-pandemia, isso tudo gerou, né, essa necessidade, essa insatisfação com a telefonia, e as mensagens elas entraram muito forte nisso. Depois nós temos o Conversational Operations, que são soluções conversacionais para as operações da empresa. E aí, para essa área, nós temos, e vocês vão encontrar, seja com as nossas soluções ou no mercado, bots, agentes e copilotos para muitas operações. Desde a equipe de marketing ser apoiada numa decisão estratégica de aonde eu faço uma publicação, extraindo informações do teu sistema de gestão. Acredito aqui que nós temos essencialmente empresas que utilizam SAP, né? Então, olhando para o histórico de vendas e as informações de dentro do RP, decidir aonde que eu vou fazer uma campanha. Essa campanha ela vai acontecer no Facebook, no Instagram, hoje no TikTok também, no Google Ads. Essas campanhas elas são integradas ao SAP através das nossas soluções, aonde os clientes vão estar interagindo, seja no Instagram, no WhatsApp ou em qualquer uma das outras plataformas, fazendo a sua compra até mesmo através do direct do Instagram, e a gente vai ver isso, né? Então, trazendo a IA para dentro da operação também, né, Rodrigo? Exatamente. A gente estava até com um case, o Rodrigo tinha compartilhado aqui com um dos clientes que a gente estava fazendo uma demonstração, que estava utilizando a parte da IA de conversas ali dentro da operação de produção, né? Ali pelo WhatsApp, né, Rodrigo? Exatamente. E nesse conjunto de slides aqui nós temos vários cenários, né? Então, é um executivo que ele vai no WhatsApp dele e recebe diariamente um relatório, uma análise gráfica, ou ele pode acionar através da conversa no WhatsApp a inteligência artificial e pedir a análise. Então, no WhatsApp ele conversa, gostaria de saber o valor das minhas vendas hoje, né? São exemplos, né? Na área de vendas, obviamente, tem o atendimento primário desse cliente, ele fazer um cadastro conversando no WhatsApp, ele tomar cotações de preços. Na parte de logísticas, nós temos soluções conversacionais para quem trabalha na separação, no faturamento, na cobrança, a integração de um processo comercial que vai, dentro de uma conversa, fazer o pedido, receber o meu link de pagamento, pagar, isso disparar toda a minha área de MRP, e, a partir disso, o departamento de compras dar autorizações a essas compras, fazer o recebimento, pagamentos. Então, nós temos diversas soluções, seja de agentes e de copilotos, para ajudar essas operações. E, como a Fabi disse, né, nós temos um case na área de produção, onde uma empresa ela tinha a indústria ainda em papel, ou seja, eles faziam a ordem de produção no papel, depois passava para uma pessoa no back-office
que decodificava aquele papel, criando a ordem de produção realmente dentro do SAP, liberando aquela ordem de produção, fazendo a saída de insumos e a entrada de produto acabado. Só que com um delay de 3 dias. Isso estava impactando o estoque para vendas, estava impactando compras para conseguir fazer a compra no tempo certo, estava impactando nas informações contábeis, porque todo esse eixo de estoque, produção, disponibilização do produto estava fora do tempo, estava desatualizado, com déficit de 3 dias. E na indústria, às vezes o difícil é tu qualificar uma pessoa para utilizar uma solução complexa. Sim. O SAP tem o seu grau de complexidade. Exato. As telas de produção têm um grau de complexidade. Mas, com soluções que otimizam isso, tu simplifica o processo. Então, tu pega aquela pessoa que trabalha no chão de fábrica e que tem uma dificuldade de fazer um apontamento de uma produção numa tela complexa, ele consegue fazer isso através de uma conversa no WhatsApp. E aí eu vi isso ao vivo, viu, pessoal? Muito simples de ser feito, bem tranquilo. Porque hoje todo mundo utiliza o WhatsApp, né, Rodrigo? E aí, aquela pessoa, né, que entende muito bem da produção, mas ela tem uma dificuldade com a tecnologia, ela sabe conversar no WhatsApp. Exato. E aí o sistema, o chatbot, nesse caso, ele vai estar lá dentro do WhatsApp, rodando todo o processo de produção da empresa. Então, isso é conectado ao SAP, né, Rodrigo? O mais importante. Real, conectado no SAP, exatamente. Né? E tudo isso que a gente conhece do SAP, que são os processos dele, seja da área de compras, da área de vendas, da área de estoques, da área de produção, relatórios, cada um dos processos do SAP, aqui demonstrados nesse mapa do Business One, eles são passíveis de colocarmos uma automação, um copiloto de IA, uma ferramenta que vai apoiar esse processo. Falando de IA, né? Quando nós vamos falar de IA, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? O que é a primeira coisa que vem na tua cabeça, Fabinho? Olha, acabou de vir, tá? Que a IA vai substituir os humanos. É o que todos dizem, que esse momento vai chegar e que, enfim, né? Muitas pessoas se preocupam com a IA de tomar o lugar do que você opera ali no seu trabalho, enfim. Certo, né? Aí. Isso é um dilema, né? Então ele não é um dilema muito novo. Lá em junho de 2024, né? A CNN Economia postou, né? Inteligência artificial está substituindo humanos mais rápido do que você pensa. E aí tem uma pesquisa que falava a respeito disso. Realmente ela está substituindo humanos, mas em atividades repetitivas, em atividades que não é necessário um analista, uma pessoa para entender todo o contexto e dar abordagem àquilo, né? Por outro lado, né, uma outra previsão, né, o Sam Altman, um dos fundadores da OpenAI, lá em janeiro de 2025, então no começo do ano passado, ele estava dizendo, né, que ele acreditava que ainda no ano de 2025 nós já teríamos uma inteligência artificial geral, que é aquela que atenderia a todas as áreas, mas esse dia ainda não chegou. Então, algumas previsões elas vão se realizando e outras elas vão demorar um pouquinho mais para acontecer, né? Mas, de maneira geral, a inteligência artificial, né, é o uso de uma série de ferramentas, né, que dão processamento através da inteligência de máquina às conversas dos seres humanos, a uma predição das coisas que devem ser feitas. Então, a gente usa a inteligência artificial em várias áreas, né? E aí, dentro disso, também existem alguns posts da própria SAP, existe uma área dentro do site da SAP chamada O que é? E aí vocês vão encontrar lá postagens sobre o que é um chatbot, o que é um copiloto de IA. Então, vocês vão ter dentro do site da SAP informações preciosas para ter um entendimento um pouquinho mais de como aplicar essas ferramentas dentro da empresa de vocês, né? Mas se a gente ainda não quer usar uma ferramenta tão moderna, né? Imagina uma pequena empresa que tem uma necessidade, ela vai encontrar soluções para isso também, e a gente vai falar logo em seguidinha. Agora, um tópico interessante é sobre IA conversacional, né? O que é a IA conversacional? É a junção, então, da conversa do chatbot com a inteligência artificial. E quais são alguns dos pontos chaves
que o uso dessas tecnologias vão nos ajudar, né? No apoio, por exemplo, a um atendimento mais eficiente, mais conectado com o teu cliente. E um atendimento que ultrapasse o horário comercial da empresa, né? Ele passe do horário só de atendimento das pessoas, um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como que isso é possível? Através dos chatbots, né? Através das ferramentas de IA, né? Isso, sem dúvida, gera uma simplificação nas operações, né? Reduz custos. Normalmente, esses custos, eles são reduzidos através das ferramentas de IA conversacional, né? Naquelas tarefas rotineiras, repetitivas, ou tarefas que uma máquina poderia fazer, fornecer uma segunda via de boleto, fornecer uma segunda via de uma nota fiscal. Isso resulta em escalabilidade. Então, quantas pessoas eu precisaria contratar se eu precisasse dar um atendimento 24 horas? Né? Com ferramentas que utilizam a IA conversacional, vocês têm essa demanda atendida sem necessitar uma escala de contratação de pessoas. Então, as interações, elas acontecem de forma simultânea através de uma ferramenta, né? Experiências personalizadas é um foco, suporte multilingüe, né? Nós temos a nossa empresa e daqui a pouco ela pode estar comercializando para o exterior. E como que a gente interage em diversas línguas? Com o uso de tecnologia, com a IA, né? A IA conversacional, isso é possível, né? Às vezes também a gente entra nas questões de acessibilidade, alguma pessoa que tem uma dificuldade para interagir com uma interface web ou algum tipo de aplicação, a gente falou isso na parte da indústria, onde o pessoal de chão de fábrica às vezes tem dificuldade com um terminal de apontamento, e uma conversa no WhatsApp, ela simplifica tudo isso, né? Ô, Rodrigo, o pessoal está começando a fazer algumas perguntas aqui, posso te interromper? Claro, por favor. Uma das perguntas aqui é: a IA substitui ou potencializa o vendedor? Ela potencializa, sem sombra de dúvidas, né? E nós vamos ver isso logo em seguida com um dos nossos copilotos, né? Aquela atividade que antes o vendedor passava muito trabalho para fazer, que é responder a um e-mail de orçamento, ele consegue ter potencializado a resposta para esse e-mail através do uso da tecnologia com a IA, né? Entender tudo que está escrito na conversa, esse tipo de coisa. Nós vamos ver isso na prática. Questão Você de tem aí minutinhos. alguns dados, ô Rodrigo, do prejuízo de uma operação que não tem uma IA e depende 100% de um vendedor para responder o lead, aquele lead que chega de uma campanha de repente, ele está quente, ele está interessado e de repente ninguém conversou com ele ainda, o vendedor está ali enrolado no dia a dia dele e não conseguiu acionar aquele lead. Quais são os prejuízos disso? Perfeito. Conversando com algumas empresas, né, e pedindo a extração de dados e o entendimento das informações, né, a gente, para elaborar esse copiloto, por exemplo, de e-mails, nós conseguimos alguns indicadores do tipo de 30% dos e-mails com propostas acabam não sendo respondidos, né? Não sendo respondidos. Então, imagina um cliente manda um e-mail solicitando uma proposta. Se o teu negócio tem propostas de complexidade, essas pessoas elas não dão conta de responder essas mensagens e são negócios perdidos. 30% dos e-mails de propostas não sendo respondidos. Às vezes, também essas respostas elas tardam, uma média de resposta de 3 a 7 dias. Então, demorar de 3 a 7 dias para fornecer uma resposta a um e-mail é delicado, né? Então, com esses copilotos de IA e de ferramentas que vão integrar a tua gestão com a tua operação para o vendedor, a gente agiliza muito essas respostas, potencializa a forma de fazer esse trabalho também. E a Costa Apps consegue ajudar até no entendimento desse fluxo, Rodrigo? Claro. Porque muitas das vezes a operação também precisa dessa consultoria, né? De quem está ali por detrás, nos bastidores, que entende de SAP, que é a nossa questão aqui, e muitos dilemas, né? O que faz sentido para a minha operação? Então, esse mapeamento também é possível de se fazer junto ao cliente que tem o SAP?
Claro, sem dúvida, né? A nossa base de conhecimento, através dos vários projetos que cada um de nós aqui, né, na Alfa e conosco aqui na Costeps, nós já trabalhamos com SAP, vai nos ajudar a dar essa consultoria. Quais são as melhores abordagens para o conversacional? Como que tu vai dar uma boa abordagem para um processo dentro do Instagram, dentro do WhatsApp? Como que a gente pode atender a uma área de operações, né? Aconteceu esse caso da produção, o cliente estava procurando uma solução de produção avançada e no final da história ele precisava de uma solução mais simples. Então, uma consultoria, o entendimento das necessidades do cliente vai direcionar a solução que vai ser empregada para ele. Legal? Vamos avançar mais uns tópicos, né? E quando a gente fala, né, então, de inteligência artificial, existem algumas coisas que elas já estão sendo feitas, né? A IA já está sendo usada muitas vezes no ChatGPT, né, para redigir um contrato em tarefas administrativas, né? Ela também nos ajuda como tutor de memória, então nós utilizamos a inteligência artificial para nos ajudar a registrar reuniões, a resumir anotações, né? Agora tem um ponto importante, escolher a ferramenta certa ou a melhor ferramenta é um passo fundamental, né? E algumas vezes o uso dessa ferramenta vai passar por algumas limitações, né? Então, por exemplo, eu tenho uma limitação por compliance, aonde eu não posso colocar as minhas informações em qualquer lugar. Então, o uso de fornecedores locais para te prover o armazenamento das informações, o processamento dos teus dados, usando essa tecnologia, pode ser muito relevante na tua conformidade legal, né? Então, pequenas empresas já podem utilizar inteligência artificial, né, atendendo a essas áreas dessa forma. Mas a gente tem ferramentas avançadas para isso, né? E aí nós entrando no tópico de WhatsApp, né? Gostaria de lembrar, né, que o WhatsApp hoje ele já faz parte de 90% dos celulares no Brasil. Então, aonde que o teu cliente está? Ele passa uma boa parte do tempo dele dentro do WhatsApp. E pesquisas apontam que os consumidores preferem escolher uma ajuda para um processo de compras através do conversational commerce. Isso se dá através do WhatsApp. Tirar uma dúvida sobre um produto, ter o apoio de uma pessoa a ajudar naquela venda, né? Então, as empresas que possuem soluções de conversational commerce estão na frente daquelas que não têm. E uma notícia que saiu em outubro de 2025 foi Magazine Luiza, né, entregando para os seus clientes uma ferramenta de WhatsApp, o WhatsApp da Lu, aonde o cliente pode comprar no Magazine Luiza através do WhatsApp. E aí fica a pergunta: as nossas empresas desejam operar como a Magazine Luiza em alguns aspectos? Acredito que sim, né? E um desses aspectos é usar a tecnologia para potencializar as vendas. E agora, então, né, nós vamos começar na parte interativa das coisas, né? E neste momento, a gente vai ver uma demonstração, né, através do nosso copiloto de e-mails. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Agora é a hora mais legal. Legal. Vamos ver ao vivo. Chegando a minha tela aí. Legal. Né? Então, nós temos, né, dentro das nossas soluções uma interface para os usuários e dentro dessa interface, no nosso menu conversacional, nós temos o nosso copiloto de IA para e-mails. Tá? Aqui eu tenho uma caixa de correio, vou selecionar essa caixa de correio. Não foi possível que alguém nos enviasse um e-mail durante a apresentação, né, mas aqui a gente tem 3 cenários interessantes. Eu tenho um cenário onde um cliente elabora um e-mail, envia para a nossa empresa com uma pequena tabela no corpo desse e-mail. E nessa tabela tem lá código de produto, alguma descrição que nem faça tanto sentido para mim, a necessidade de quantitativos. Com a ferramenta de copiloto de IA, o que acontece? Nós recebemos o e-mail, solicitamos para a IA que ela analise o contexto do e-mail e a partir daí ela vai nos dar uma série de informações já organizadas para auxiliar na elaboração de uma cotação ou de uma proposta.
Então, quando eu clico, por exemplo, aqui nesta área que foi determinada, foi processada pela IA, decodificando aquilo que estava lá no corpo do e-mail, eu já entro na possibilidade de compor o meu orçamento. Então, eu vou selecionando informações que vieram do corpo do e-mail, seja um pedaço de uma descrição, um pedaço de um código, e naturalmente o sistema já vai procurando e encontrando esse produto dentro do meu cadastro, permitindo que seja feita a inclusão desse produto dentro do meu orçamento, e a partir disso eu confirme com o cliente alguma informação, como quantidade, alguma coisa assim, adicione essa cotação e dispare essa cotação de dentro do sistema para o cliente, utilizando a IA. Como assim, Rodrigo? Me explica melhor. Vamos de novo. O cliente mandou o e-mail, no corpo desse e-mail, então, né, uma tabela ou um texto. Aqui, por exemplo, o cliente manda um e-mail. Estou precisando de impressora Epson, HP, Canon, orça para mim os modelos. Você vai ter que ir lá no seu sistema e decodificar isso. Com o uso da IA, nós pedimos para a IA fazer uma análise desse e-mail, ela processa as informações e ela vai tentar organizar e nos entregar num formato estruturado. Aqui ela vai nos dar o contexto do e-mail. Nesse e-mail tem um produto que ele entendeu que o cliente deseja, uma impressora jato de tinta. E a partir daqui eu posso ir para a procura nos produtos, eu posso clicar na descrição e ir procurando, ou à medida que eu não tenho toda a informação exatamente como ele procurou, eu vou fazendo a mescla. Então, eu uso a IA para decodificar os e-mails, e a partir disso, nesse painel, eu faço cotações, pedidos, em compras. Pessoal de compras recebe uma solicitação de compras. O departamento de engenharia planejou um produto, para a produção desse produto criou uma lista técnica complexa, com muitos produtos, e envia para o compras aquela tabela, aquela planilha, aquele PDF com a estrutura técnica. Aqui, o pessoal de compras poderia acessar o e-mail, pedir a análise, e a IA vai decodificar essas informações e estruturar elas para a composição de um orçamento, para enviar esse orçamento para o fornecedor. Aqui, Rodrigo. Legal. A primeira, como isso se conecta ao SAP, não é? Perfeito. E se essa parte aí de e-mails, né? Se isso é mapeado para empresas que têm um grande volume ali de e-mails. Perfeito. Primeiro, a conexão das nossas soluções com SAP, ela é praticamente nativa, né? Nós utilizamos uma API da SAP chamada Service Layer, ou BTP, para quem estiver trabalhando com S4, por exemplo, né? E a partir desse uso da API de integração da SAP, a nossa solução vai estar operando em tempo real com o teu SAP, né? Com relação a volume de informações, existe, então, aqui um copiloto. Então, esse copiloto, ele requer o humano pilotando e tendo o auxílio da máquina, da inteligência artificial como copiloto para operacionalizar esses documentos, né? Então, a quantidade de e-mails que tu receber, eles vão ser todos processados, eles vão ser todos armazenados, e para cada um deles tu vai ter o conjunto de entendimento da IA para aquela informação e o processamento de como que foi isso dentro do teu SAP, com o resultado da geração de uma cotação de compras, com o resultado da geração de um pedido de compra, se for para o pessoal de compras, por exemplo, se for para o pessoal de vendas, ajudar a responder o e-mail para o cliente. O volume, ele vai depender da conjugação das duas coisas, né? Do ser humano mais a capacidade da IA. A IA tem uma capacidade instantânea. O humano vai ser apoiado pela essa capacidade instantânea para responder um e-mail complexo, aonde a própria IA entendeu o contexto, entendeu, às vezes, num corpo de um e-mail, forma textual, o que eram os produtos, já dividiu isso. A conversa que fala, impressora, Epson, HP e Canon, é o que está no corpo do e-mail. Aqui ele já entendeu como 3 necessidades. Necessidade de impressora Epson, necessidade de impressora HP e necessidade de impressora Canon, né? Dentro do contexto. E aí ele fala, quero que me orce jato de tinta. As informações no e-mail, elas estavam desconectadas diretamente. Aqui no entendimento da IA, ela já juntou tudo com uma característica mais sistemática. Impressora jato de tinta Epson, impressora jato de tinta HP. E essa inteligência para entendimento das interações nos e-mails, obviamente ela vai ir sendo gradativamente
aumentada pela própria interação, pela forma como os teus clientes estão interagindo nos teus e-mails, né? É como a inteligência artificial funciona, né? O conhecimento, o entendimento, ele vai melhorando ao longo do prazo, ao longo do processo, né? Ao longo do tempo. Legal? Maravilha, legal. A gente já está com 44 minutos aqui, vamos correr aqui na nossa reta final para apresentar as outras soluções, Rodrigo. Perfeito, né? Vou trocar, então, vou voltar aqui para a apresentação só para fazer uma breve introdução, né? Então, falamos do nosso copiloto de e-mails, tá? Vamos entrar, então, o WhatsApp como canal de vendas. E nós temos, né, ferramentas, tecnologia para colocar o carrinho de compras dentro do WhatsApp. Como assim colocar um carrinho de compras dentro do WhatsApp? Explica melhor. Legal. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Com um carrinho de compras diretamente dentro do WhatsApp, tá? Vou pegar uma conversa aqui, ó. Como que funciona? Ainda né? não está aparecendo, tá? Ainda tá está na bem. apresentação. Isso. Vou compartilhar a tela, só um instantinho. Perfeito. Aqui, então, né, nós temos o WhatsApp, né, uma conversa. Então, cada empresa, como é que ela vai operar através do WhatsApp? A gente vai utilizar a integração através da Meta ou de uma API de terceiros, né, integrando todas as tuas conversas com o número da tua empresa. Quando a conversa é uma conversa oficial, a gente tem a chancela da Meta, que demonstra para os clientes a confiabilidade no uso da solução. Aqui na Costa Apps nós somos um tech provider, então nossas soluções passaram por uma homologação com a Meta para a liberação e o uso e a integração com o WhatsApp, entre o WhatsApp e o teu SAP. Então tudo aquilo que acontece no WhatsApp vai estar sendo integrado com o teu SAP. Nesse cenário de exemplo, uma pessoa entrou em contato, mandou uma mensagem no WhatsApp, ela foi identificada através do seu telefone, aonde se busca dentro do SAP no cadastro de clientes se aquele telefone está num parceiro de negócios, e a partir disso ele vai ser atendido de forma conversacional como cliente. E para ele vai ser entregue um menu de operação, tá? Aonde ele vai ter os fluxos para o teu negócio. Seja conhecer um catálogo de produtos, montar um carrinho de compras, solicitar uma segunda via de boleto, emitir uma segunda via de uma nota fiscal, pedir uma assistência técnica através de um chamado de serviço, fazer uma reclamação. Aqui, nós podemos usar a tecnologia como um chatbot, e é o que foi feito aqui, onde a pessoa digitou o número 1 e acessou essa opção, mas se ela tivesse escrito, quero comprar uma impressora, seria acionada a IA, ela decodificaria essa intenção e chegaria ao mesmo resultado, apresentar os produtos para o cliente. E aqui nesse exemplo, as informações elas são processadas em tempo real, gerando, por exemplo, um PDF com um catálogo de produtos e entregando isso para o cliente através da conversa do WhatsApp. Essa mesma conversa ela é possível de ser feita no Instagram. Então, quem nos mandou uma mensagem no Instagram, conversou lá, respondeu o seu nome, respondeu o seu telefone, depois dessas respostas no Instagram, ela chegou neste menu, aonde ela poderia acessar um catálogo, fazer um carrinho. Na parte de fazer um carrinho de compras, né? Então aqui, visualizei o meu catálogo, voltei para o menu, acessei a montagem de um carrinho de compras. Como que isso funciona? O cliente vai ser solicitado a descrever um pedaço do produto que ele está procurando e através dessa informação nós vamos fazer uma busca nos cadastros de produtos do SAP, apresentar as fotos, a descrição do produto, o preço, e o cliente tem a oportunidade de dar uma resposta na própria mensagem, e a partir dessa resposta na própria mensagem, nós vamos ter um exemplo um pouco mais abaixo aqui, aonde ele dá uma resposta para a mensagem, ele digita uma quantidade, essa quantidade ela pode ser digitada em quantidade natural, aqui um 4 em inglês, e a inteligência artificial foi acionada para decodificar aquela palavra, e ela interpretou 4, e aí ela adiciona no carrinho de compras. Então, o item I007, aquela impressora, foi adicionada ao seu carrinho em 4 unidades. Né? A partir do ponto que ela já colocou todos os produtos que ela gostaria, ela pode
digitar alguma informação, colocar que ela quer concluir a compra dela, né? Se tu precisa fazer uma pesquisa complementar, o sistema vai te perguntar, quer procurar um outro produto. Cada pergunta, cada resposta, cada informação visível aqui nessa tela, ela foi construída em conjunto com a empresa. Então, você tem a oportunidade de personalizar as mensagens, você tem a oportunidade de personalizar o formato da interação, tudo para ficar de acordo com a linguagem do teu negócio, né? Para ficar de acordo com a forma como tu aborda o teu cliente, a forma como você se comunica com ele, né? Ao final aqui, o sistema perguntou por uma configuração, né? Se o cliente teria um documento de compras para informar e uma observação se ele tem para esse pedido. Normalmente aquela observação que consta no rodapé da nota, né? E aí ele colocou entregar à tarde, foi pedida a confirmação para o pedido, e esse pedido ele foi adicionado dentro do SAP Business One. E esse pedido ele pode ser feito dentro do Instagram, na direct do Instagram, ele pode ser feito dentro do WhatsApp, né? Então, é muito interessante o quanto nós podemos integrar um processo de comércio através da conversa. O legítimo conversational commerce. Legal? Pessoal, ó, um aviso aqui, tá? As perguntas que estão sendo feitas, a gente vai responder no finalzinho. A gente está olhando aqui todas as perguntas, aí a gente finaliza com todas as respostas para vocês. Mas podem ir colocando, que a gente está com um time aqui na retaguarda, observando aqui cada pergunta, tá bom? Legal. Voltando aqui para a apresentação, então, né, eu vou passar os 3 tópicos finais, né, só para a gente visualizar quais são, e eu vou mostrar eles o resultado disso, tá? Então, né, como que essas conversas elas são integradas ao SAP? Né? Então, a gente vai acessar o SAP e vai visualizar conversas que aconteceram, pedidos que foram lançados através de um conversacional e tudo integrado em tempo real dentro do SAP. Né? A outra pergunta, e uma outra questão relevante, é a redução do tempo na resposta. Aquela pessoa que comentou lá no Instagram, ela deve ter instantaneamente recebido uma mensagem ao comentário, foi chamada na direct, a conversa é instantânea. Então, não há uma perda de timing na negociação. O cliente escreve, recebe a resposta. Isso se dá nessas plataformas através do uso das tecnologias. Né? E a simplificação de processos, como a gente disse, né? E nós temos, por exemplo, no nosso YouTube também mais vídeos, mais informações, apresentação de videocase. O nosso tempo ele ficou apertado aqui, mas lá no nosso YouTube você tem acesso a essas informações. Você vai ver um videocase aonde implementamos uma simplificação de processos na área de produção, por exemplo. Tá? Legal. Eu vou, então, compartilhar minha tela por último e mostrar tudo isso, como é que isso fica dentro do SAP. Um instantinho, pessoal, aqui é tudo ao vivo. E aqui, então, né, quando nós recebemos uma interação, seja uma interação por conversa ou por áudio, né, essa interação, ela vai acontecer dentro do teu sistema de gestão, tá? Eu até vou aproveitar um cenário, deixa eu só pegar o meu telefone aqui um instantinho, e vou mostrar para vocês uma interação em tempo real com o sistema e o resultado dentro do SAP. Tá? Aqui nós estamos num ponto onde a IA vai ser utilizada para decodificação de áudio. Né? Então eu estou com o meu telefone em mãos, a gente vai gravar um áudio aqui. Eu estava conversando com o cliente Atacadão e eles estão precisando de uma solução para as operações conversacionais deles, o atendimento do WhatsApp e também algumas operações que eles gostariam de fazer para a parte de estoque e logística dentro do SAP, se for possível conversacional. Eu peguei um áudio, estou enviando esse áudio através do meu celular, ele está aparecendo aqui na conversa com vocês. Nesse momento, esse áudio está sendo enviado para a IA, e a IA vai dar a interpretação dessas informações. Então, imagina aquela pessoa de uma área comercial ou de uma área administrativa que gostaria de interagir com o SAP através de conversas por áudio. Tá? A IA vai decodificar isso e vai nos entregar a intenção. Ela vai verificar se já existe um cadastro para essa empresa, se não encontrar um cadastro, ela vai sugerir o cadastro,
e vai fazer o registro da conversa dentro do sistema. Então, ele conseguiu fazer uma análise do meu áudio, ele entendeu ali que está envolvido o atacadão, e ele decodificou aquela minha conversa de áudio e colocou ali nos detalhes. Aqui eu vou dar um confirmar no cadastro do cliente, ele vai fazer o cadastro desse parceiro de negócios, e na sequência ele vai perguntar se eu quero fazer o registro da atividade. Eu vou dar uma confirmação. Essa confirmação ela poderia ter sido por áudio, ela poderia ter sido escrito sim, ela poderia ter sido escrita qualquer coisa. E a IA vai estar dando interpretação para isso. E ele está me perguntando aqui se eu quero registrar como uma atividade dentro do SAP, eu vou confirmar, e aqui ele então nos informou que foi feito um cadastro de parceiro de negócios dentro do SAP de número 21, e ele vai nos informar o número da atividade registrada nesse parceiro de negócios, a atividade número 337. Então, acessando... Em segundos isso, hein, Rodrigo? Em segundos. Acessando o cadastro do SAP aqui e visualizando o último cadastro de parceiro de negócios, está aqui o cadastro do atacadão, né? Aqui no log de modificações a gente consegue verificar que não é fake, porque aqui vai ter o horário em que isso foi feito, às 11h54h45. No cadastro desse parceiro de negócios, aqui no Você Também Pode ver atividades relacionadas, foi gerada a atividade 337, às 11h55 também, e aqui está o conteúdo. E aí, então, aquilo que era só um áudio se transformou num cadastro de um cliente, poderia ser o cadastro de um fornecedor, e se transformou em um processo, uma atividade que vai aparecer lá nos lembretes dentro do SAP, para que a pessoa faça a continuidade do processo, marcar uma reunião, uma apresentação e etc., né? E lá naquela nossa conversa, aquilo que nós vimos antes como um pedido, e aqui, depois de informar os dados, ele informou que foi salvo o pedido de vendas 236 dentro do SAP. Isso aqui aconteceu um pouquinho antes de iniciarmos o webinar, às 10h21. Se nós acessarmos o SAP, aqui em módulos, vendas, pedido de vendas, nós vamos ter acesso àquele pedido, tá? Só confirmar o número dele aqui, que eu não... 236. E aqui, ó, então, dentro do SAP, eu encontro aquele pedido com a quantidade 4, aquela observação que foi colocado para entrega à tarde, tá? Então, eu convido vocês a acessarem o nosso Instagram, fazerem um comentário, observarem o direct, e vocês vão conseguir fazer essa operação toda dentro do direct do Instagram. Ou através do WhatsApp, a gente também tem isso, depois a gente vai compartilhar alguns números de demonstração aí. Como o tempo está restrito, eu gostaria de mostrar outras coisas, mas eu acredito que aqui vocês conseguiram visualizar um conjunto de soluções. Sim. O uso do chat, mais o bot, que é o chatbot, o uso da inteligência artificial e como isso tudo se integra ao teu SAP. Seja numa área de compras, numa área financeira, numa área de vendas ou em qualquer outra área da tua empresa. Vamos ver as perguntas. Vamos para as perguntas, isso mesmo. Vamos para as perguntas. Vamos colocar aqui para gente. O Fábio Lima Freire. Como eu impeço a IA de passar mensagens e cotações automaticamente para clientes não qualificados ou até mesmo para concorrentes? Perfeito, perfeito. Tá? Aqui tem um ponto importante que é qual é o acesso a dados que é dado para a IA. Tá? E quando você tem uma solução que ela foi desenvolvida para o uso do teu sistema de gestão, do conversacional e da IA, e dependendo do modelo como ela foi desenvolvida, e no nosso caso, a gente não entrega os dados para a IA, a gente entrega para a IA o contexto. Então, vamos simplificar um exemplo. Eu tenho lá no banco de dados do meu Business One toda a minha contabilidade. Então, lá vão estar as minhas receitas, lá vão estar as minhas despesas, lá vão estar os meus impostos. Eu preciso de uma demonstração de resultados. Eu vou entregar o banco de dados para a IA, para ela olhar os meus números? Não. A gente vai entregar para a IA o modelo de dados. Então, nós fornecemos para a IA o modelo da estrutura de informação dentro do banco de dados. E ela diz para nós, de forma inteligente, como que a gente vai acessar aqueles dados, através da elaboração dos comandos. E os comandos quem executa é a nossa plataforma.
não é a inteligência artificial. Então, se você usa a API da OpenAI, a OpenAI não vai ter acesso à tua contabilização. Ela vai ter acesso só ao formato do banco de dados do SAP. Os dados são processados pela nossa ferramenta, tu pode ter todo o acompanhamento do que está acontecendo, né? Através dos logs, através do monitoramento, das conversas de IA, das conversas que aconteceram com clientes, tá? Então, as informações não vão para a IA, de modo que ela pegue aquela informação e entregue para o teu concorrente. Assim como, né, quando a gente fala de copiloto, um copiloto é a soma de duas coisas, o ser humano mais a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela vai acelerar o entendimento da informação para o humano. O copiloto vai fazer isso, ele vai decodificar o e-mail. Agora, o clique final de envio vai ficar a cargo do e-mail, falando de um uso de um copiloto de IA, né? Se você quiser usar um agente de IA ou um robô, um bot completo, que ele tente entender a conversa, fazer o documento, né, e enviar, aí ok, aí o processo é todo automático. No conversacional, existem alguns detalhes. Cadastro de cliente dentro da tua base já existir, ou ele se cadastrar, a cotação ou um pedido ser elaborado com os preços públicos. É como se ele estivesse acessando o teu e-commerce, né? Não é um e-commerce, é um conversational commerce, então é uma plataforma que soma, né? Aqui a gente não está falando de substituir CRM, aqui a gente não está falando de substituir e-commerce. A gente não está falando de substituir o ERP, a gente está falando de integrar mais uma vertente às soluções que tu já tem. Então, tu continua usando o teu ERP, que é o SAP, tu continua usando a plataforma de CRM que tu já tem, tu continua usando o e-commerce que tu já tem. Mas tu tem condições de trazer o comércio conversacional para dentro do teu negócio. E aquelas regras que tu implementou lá no teu e-commerce, tu também vai implementar no comércio conversacional, aonde regra de precificação, regra de exigência, né, de cadastro do cliente. A pessoa precisa se cadastrar para ter acesso a um e-mail. Se é assim no teu e-commerce, legal. Isso também vai ser no conversational commerce, né? Então, esse é um ponto importante. Eu acredito que respondemos a pergunta. Acho que sim. Vamos para a próxima legal. aqui. Vamos para a próxima. Integração nativa só com o Business One ou também com a aplicação de varejo inteligente? A gente tem a nossa ferramenta de varejo inteligente aqui na Alfa, e assim como muitas outras soluções que estão ali linkadas ao SAP, como funciona essa integração? É no varejo inteligente? É direto no B1? Como isso funciona? Perfeito. Quando a gente fala de diversos sistemas, e aí a gente falou aqui de 13, a gente pode trazer mais um, né? O varejo inteligente, né? Então, o varejo inteligente, ele tem como resultado salvar os negócios dentro do teu SAP, né? Então, o teu RP, ele é o teu ponto central de interação entre as soluções. O CRM alimenta o teu RP, o e-commerce alimenta o RP e o varejo inteligente também alimenta o RP. Alimenta e se alimenta. E o conversational commerce também. Então, tudo aquilo que está acontecendo do lado do varejo inteligente, né, vai ter o banco de dados do SAP como centralizador e integrador de todas as interações. O cadastro do cliente está ali. Então, o varejo inteligente vai trabalhar com o cadastro do cliente por ali. E o conversational commerce também. Então, nós estamos falando de uma operação integrada, uma operação centralizada. Quem é o grande centralizador de tudo isso? O nosso RP, nesse caso, o SAP Business One. Maravilha. Temos mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Mais uma aqui. Legal. É possível usar essa IA do WhatsApp para contas a receber também? Opa, isso aqui é bem bacana. Cliente solicitar boleto, PDF, nota fiscal, isso é legal. Legal. Talvez depois, né, se vocês forem assistir ao vídeo dessa reunião, tá? Vocês vão ver lá no vídeo que em um dos menus tem a opção lá, solicitar segunda via de boleto, solicitar segunda via de nota, renegociação de boletos. São cenários para essas tarefas administrativas, né? Nós temos encontrado algumas empresas que possuem uma, duas pessoas para estar atendendo num WhatsApp desconectado as solicitações de boleto. E aí tem uma pessoa, um ser humano, isso, né? Um ser humano que fica acessando o SAP,
clicando lá, localizando o documento, clicando para gerar o PDF, copiando aquele PDF e colocando dentro do WhatsApp. Com as soluções da Costa Apps, nesse caso o Message4, que é a solução que a gente mostrou aqui, a gente acabou não falando exatamente o nome do produto, e ok, né? Porque naturalmente vocês vão acabar conversando conosco, perguntando qual é a solução. O nome do produto se chama Message4, essa solução de Conversational Operations, e a parte de Agent4, né? Então, dentro do Message4 ali no WhatsApp ou no Instagram, o teu cliente vai ter acesso a um menu de chatbot, ou o uso da IA, quero uma segunda via de boleto, qual é o número do documento, tudo através da máquina. E ela vai dentro do RP, pega a nota fiscal e entrega o boleto. Vai dentro do RP, pega a nota fiscal e manda a nota fiscal. Tá? Então, tudo isso de forma automatizada, sem a necessidade da intervenção humana. Muito Renegociação bom. de títulos, nós estamos com um copiloto de renegociação de títulos. O cliente tem, obviamente, porque o WhatsApp dele está autenticado no cadastro de cliente dele, né? Então a informação não está exposta. Como que os clientes vão ter acesso a essas informações? Porque o telefone celular dele está dentro da pessoa de contato, dentro do cadastro do cliente. Então, a partir dessa chancela, a gente entende que ele é um colaborador da empresa e só a partir disso ele tem acesso às informações. Perfis também podem ser determinados. Essa pessoa de contato, ela é responsável por compras nesse cliente. Essa outra pessoa de contatos, ela é do financeiro. Então, a pessoa de compras, ela vai poder fazer um pedido através do Conversational Commerce. A pessoa de finanças vai ter acesso às informações dos títulos em aberto, acesso aos boletos, acesso a fazer uma renegociação. As coisas, elas não acontecem desconectas, elas acontecem organizadas através do próprio cadastro do cliente dentro do SAP, né? E aí a gente consegue integrar e levar para o WhatsApp a resposta para isso, boletos, notas fiscais. Perfeito. Vou fazer uma última pergunta aqui, então, Rodrigo, para a gente encerrar. Qual Tá é o bem? primeiro passo para as pessoas que estão aqui na nossa webinar começar a implantar IA na sua operação? O que você sugere? Legal, né? Eu acho que a primeira coisa é ler aquele e-book que nós vamos compartilhar do Sebrae. Já vai dar algumas ideias. Então, nós estamos falando do Sebrae, que elaborou um material para ajudar você com informações sobre isso. Escolher um parceiro, um bom parceiro, né? Então, aqui nós temos a Alfa como um bom parceiro de escolha, é o fornecedor de SAP de vocês, né? Levar as suas necessidades para a Alfa e ela trazer os parceiros adequados para entregar a solução que mais vai ser aderente ao teu negócio, né? Com Maravilha, isso, Rodrigo. nós temos condições de analisar a tua demanda e determinar qual é a solução que vai atender ao teu negócio. Muito bom, Rodrigo. Quero agradecer todas as explicações, acho que deu para tirar bastante dúvida. É um tema longo, extenso, muitas dúvidas, né? Muitos assuntos para a gente abordar. Em uma hora fica pouco. Então, quero pedir para você que nos acompanhou aqui nessa webinar, que você entre em contato aqui com a Alfa, com o seu executivo aqui de contas, do sucesso do cliente. Temos aqui uma equipe pronta, preparada para fazer uma demonstração de acordo com a sua operação, um fluxo aí total de mapeamento do que você precisa, uma consultoria, e também aqui o apoio totalmente aqui do Rodrigo, com um conhecimento muito vasto de IA, que vai trazer aí um sucesso fantástico para o seu negócio. Obrigada, viu, Perfeito. Rodrigo? Obrigada, Um pessoal. aviso importante, tá? As mensagens, as perguntas que elas foram enviadas através do chat não foram respondidas aqui, tá? Nós vamos estar trabalhando nessas respostas nas Perfeito. próximas horas, né? No próximo dia, né? Vai depender aí, eu tenho aqui um volume, nós temos um volume grande de respostas para dar, né? Nós vamos sugerir algumas reuniões onde nós vamos ter a oportunidade de apresentar isso na prática. Na prática. Aqui, dentro dessa hora, trazendo os conceitos, trazendo toda essa introdução, a gente conseguiu apresentar cerca de 15 a 20% de tudo aquilo que nós normalmente realizamos em uma demonstração focada e objetiva para o cliente, né? Então, tragam essas questões para o time da Alfa e vamos fazer demonstrações, reuniões, né, sem nenhum compromisso, para que tu entenda como que isso que a gente mostrou brevemente aqui pode ser aplicado dentro do teu negócio, tá? Então não percam essa oportunidade, acionem
a equipe da Alfa aqui, para que nós possamos entregar com qualidade as respostas para as perguntas de vocês. Não fiquem com dúvidas. Nós temos pessoas preparadas para entregar exatamente aquilo que o teu negócio precisa. Muito bom, Rodrigo. Quero agradecer mais uma vez. Obrigada, pessoal. Estamos aqui à disposição para marcar as demonstrações aí e mostrar como a gente consegue integrar a IA aí ao seu SAP e trazer toda essa agilidade que o Rodrigo mostrou para a gente. Muito obrigado, Até pessoal. Bom dia a mais. todos. Até mais. Tchau, tchau.